E aí galera, beleza? Estamos aqui de novo com mais uma aula destinados aos alunos do segundo ano. Vamos promover aqui um conteúdo simples, objetivo, sem muito enfeite. A gente não tem muito tempo para poder fazer grandes eventos, mas o importante é passar o conteúdo de forma objetiva. Para a gente não poder também, devido a essa Covid-19, a gente não ter um grande déficit na aprendizagem, né? Então, como a gente viu na sala de aula, o assunto a gente vai fazer uma pequena revisão dos assuntos matriz. A gente vai falar sobre matrizes, né? Então, primeiramente, a gente sempre começa com uma introdução, né? Ou seja, a definição de o que é uma matriz. A definição de que é uma matriz, ela consiste o que é uma tabela de números. Essa tabela de números é formada por m linhas, e essas linhas são sequência de números na horizontal. Por exemplo, se eu tiver mais ou menos aqui uma sequência de números feito nessa forma horizontal, ela é chamada de linha, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, matrizes com nesse formato aqui, ela é chamada de, só um minuto, se eu tiver os números nessa ordem aqui, em forma de verticalmente, ele é chamado de linha, ou seja, a matriz é composta tanto por essas linhas em forma de números e essas colunas em forma de números, essas linhas, né? A linha geralmente são as linhas horizontais e as colunas são nas verticais, né? Então, de números, né? Então, e aí toda coisa importante na matriz é a gente definir uma ordem. O que seria definir essa ordem? É saber quantas linhas e quantas colunas essa matriz tem, né? Então, assim, o importante é saber isso, né? Então, e essas linhas e essas colunas sempre vão ser maior ou igual a 1, certo? Então, essa é a definição de matriz, né? Uma coisa interessante de tudo isso aí, você vem fazer o que? A representação de uma matriz. Como seria essa representação de matriz? Bom, consiste o seguinte, seria uma tabela de números, uma tabela, pode ser composta entre essas barras ou essas colchetes ou chaves, certo? E dentro dela existe sequência de números, né? Vou colocar aqui. Então, assim, o importante é a representação seria dessa forma aqui, né? Ou seja, é uma tabela que é composta de números dentro nela, né? Outra representação interessante é essa, é mesmo, é tudo um, um, um modelo só. Você tem aqui, aí você esse aqui será a representação de uma matriz. Aqui é uma matriz, a sua representação.
E como seria essa ordem, como a gente já mencionou? Essa ordem seria a quantidade de linhas e colunas assim nessa ordem, né? As linhas, como eu falei para vocês, são dadas na horizontal. Então aqui seria uma linha de números, aqui seria outra linha de números, essa aqui seria outra linha de números. E as colunas são feitas nas verticais, colunas de números. Aqui seria outra coluna de números e outra coluna e outra coluna. Então essa matriz ela possuiria o que? Uma ordem que em 3 por 3, ou seja, essa ordem 3 por 3 nada mais é do que esse primeiro item aqui ser o que? A quantidade de quem? De linhas na matriz. E esse outro item aqui é a quantidade de quem? Colunas. Então, seria definido dessa forma. Então, a gente aprendeu o que é a definição. A definição é uma tabela de números de números composta por m linhas e m colunas. Essa definição, a representação é essa forma, uma tabela. E a gente pode definir a ordem, como você contar a quantidade de linha na horizontal e colunas na vertical, né? Então, essa é a ordem matriz 3 por 3. Se o professor pedisse para vocês você construir uma matriz de ordem 2 por 3, como você ia fazer isso? Você ia entender que se é uma matriz de ordem 2 por 3, esse primeiro é o número de linha, então ela possui o quê? Duas linhas na horizontal e coluna 3 linhas na vertical. Então, esses pontos de intercepção seriam os números, ó. 1, 2. Então, como ficaria essa matriz? Um exemplo seria uma matriz de ordem 2 por 3, ia ser seria o que? A matriz que possuiria o que? Duas linhas, e inserir essa linha 2, 3 e 5, e a coluna, outra linha 2, 3 e 5, 1, 4 e 6, e as colunas 2 e 1, 3 e 4, 5 e 6, né? Então, assim a gente definia a matriz, né? Agora sim, o que seria o modelo de uma matriz, certo? O modelo de uma matriz. Então, tem matriz, a gente representar uma matriz que representa todas elas, né? Então, essa matriz representaria uma matriz. Então, vamos fazer o modelo de uma matriz. Como seria esse modelo? Então, o modelo é o seguinte: a gente teria uma matriz, primeiramente, de ordem m por n, certo? A forma genérica da matriz, ou seja, uma ordem que é m por n. Isso definia que essa matriz ela possui m linhas, que pode ser 2, 3, 4, 5, 6, e assim e n colunas, né? Então a gente poderia representar essa matriz, né? Então a gente poderia representar essa matriz da seguinte forma. O primeiro elemento dessa matriz seria quem? O A11. O que significa esse A11? Seria o primeiro elemento da matriz. O que significa exatamente esse 11? Esse 11 nada mais é, se você pegar o 11 separado, se você pegar o 11 aqui separado, esse 11 seria o que? O primeiro seria a linha da matriz e esse 1 a coluna da matriz, ou seja, esse A11 representaria o que? O elemento da primeira linha, certo? Com a primeira coluna. E assim por diante, ó. A11, primeira linha com
a primeira coluna. Próximo elemento seria quem? A 12. O que significa 12? Seguiria o que? A primeira linha com a segunda coluna. Esse elemento localizei nessa forma. E assim, até encontrar um elemento A1 até sua última coluna N. Então, acabando essa primeira linha, vem a segunda linha, né? A segunda linha representa pelo número 2, né? Ia ser o que? A segunda linha com o número da primeira coluna. A segunda linha com a segunda coluna. Até eu terminar essa linha. E o término dessa linha seria um elemento quem? A2, ou seja, linha com a coluna N. Certo? E assim por diante, até encontrar o elemento da M' com a primeira coluna, até o elemento da AM, M' por N coluna. Então essa é a representação dessa matriz, né? Então, uma coisa que vocês podem observar, ou seja, que cada elemento desse, eu vou chamar esse elemento A e J, esse elemento A e esse elemento A e J, ou seja, cada elemento desse é um elemento A e J. E J. Sendo que I e J, esses I e J são indicadores da posição do elemento, ou seja, o I ele vai indicar qual coluna, qual linha pertence a essa matriz, e o J vai representar qual coluna, ou seja, isso aqui são apenas o que? Indicadores, certo? Isso aqui são apenas indicadores. I representa a linha e J a coluna, certo? O índice I ele indica a linha, certo? Sempre esses números, esse I e J, eles vão ser sempre maior ou iguais a 1, e J vai ser sempre quem? Maior do que 1, menor do que 1 e maior do que menor do que N. Sempre vai ser dessa maneira, né? Por exemplo, vou dar uma representação, esse exemplo aqui, por exemplo, o A13, se tivesse o A13. O A13. O A13 significa dizer que seria o quem? Que elemento seria esse? Seria um elemento da primeira linha, que o primeiro número é I, a indicação, que é a primeira linha, com da terceira coluna, certo? Então, é assim. Vamos fazer um exercício aqui para a gente poder entender melhor como a gente pode encontrar esses números, né? Por exemplo, se eu tenho esse aqui, se eu fizer vocês circular de azul, qual o elemento da segunda linha? O 7. O 7. Que correspondência o elemento 7 tem? Bom, o 7 ele fica situado aqui, ó. Concordam? Muito bem. Esse 7 é um elemento que da segunda linha, concordam comigo? Ó? E da segunda coluna, ou seja, esse 7 representava o elemento quem? A22.
O número 10 representa o que? O número 10? O número 10 representa na sua forma, nesse modelo de matriz geral, ele seria quem? Ele seria um número composto de quem? Da terceira linha com a terceira coluna. Muito bem. E se eu perguntasse para vocês qual elemento seria o A31? Aí vocês iam localizar. A31. O que significa o A31? 31. Seria um elemento quem? Da terceira linha. Que seria esse, ó, você encontra aqui, ó, de baixo para cima para baixo, terceira linha com a primeira coluna. Então esse elemento seria o 9, certo? Então a gente pode fazer dessa seguinte forma, né? A gente encontrar os elementos através disso, né? Uma coisa interessante que a gente podia acrescentar é uma representação. No caso, os livros didáticos cobram muito como você deve construir a matriz. Ele te dá uma lei de formação, te dá a ordem da matriz e te dá uma lei de formação, né? E você construir a sua matriz assim. Mas como eu farei isso? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma matriz A. É onde ela fala o seguinte, que cada elemento I, J, a ordem dessa matriz seria 2 por 2, ou seja, cada elemento da matriz AJ 2 por 2, tal que ele dá uma lei de você fazer I e J igual a I mais J. Então, ele te dá essa lei de formação e a partir daqui você construir essa matriz, né? Então, se é uma matriz de ordem 2 por 2, a sua forma geral, então ele ia ter que possuir duas linhas e quantas colunas? Duas. Então, seria uma matriz de 4 elementos. Então, ela ia ser representada por quem? O A11, que é uma forma geral. A12. A21. E A22. Então você ia construir essa matriz indicando essa lei de formação. Esse AIJ é um indicativo, então eu vou pegar aqui o A11, e vou fazer. Ele pede nessa lei de formação I mais J, aqui pode ser I vezes J, pode ser I dividido para J, pode ser 2I mais J, você vai substituir esses números aqui, ó. Então, em caso, quem seria o I? Seria o 1, ó. E o J, 1, então você ia somar quem? 1 mais 1, que é igual a quanto? A 2. Mesma coisa com todos os elementos. Aí, 12. Mais 2. Que é igual a quanto? A 3. E assim por diante. Então você teria o que? Uma matriz. Como? Quem seria o A11? 2. A12. 3. Quem seria o A21? É só você somar. 2 mais 1 que é igual a quanto? A 3. E por último seria quanto? 4, né? Então você, a partir dessa lei de formação, você ia construir essa matriz. Então, pessoal, fica por isso nessa aula. Na próxima a gente vai tentar responder exercício, mas a gente não vai aprofundar mais nessa parte. Na próxima aula a gente vê os casos matrizes especiais e depois operações com matrizes. E isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui.